fã dessa pessoa, começou e no Uma Instagram, começou. canalice. E eu fiquei com muito, porque só eu sei o que eu passei na minha região, por causa da minha empresa declarei falência, por causa de todo o prejuízo Sim, por ter entrado em vícios, sim. entendeu? Dos jogos. E sabe o que me incomoda? Eu até entendo, né? Gente que precisa do dinheiro e tal. Como eu falei, contei a história da Bianquinha. Ela não sabia dessas implicações e ela joga. Então ela fez pro público dela que joga. E ela sustenta a família dela com esse dinheiro. Mas tem gente que não precisa desse dinheiro. Ela não precisa. Ela sabe os maus que causa. E Tô ela procurando uma continua foto fazendo aqui pra me isso. te A pessoa mostrar. não tem realmente nenhum caráter, Mas eu assim. não tô Tem achando. muita gente que ela sabe, ela tem plena consciência do mal que faz. É muito dinheiro envolvido, né? Então, Mas eles aí são. que tá. É porque o cara. Como é que fala? O caráter tem que vir. Os princípios tem que Sim. vir acima de caráter. Mas olha o... Nossa, E tem que gente foi? que Que não é tem. isso? O Robbie Williams era rico. Tirou a própria vida. Então dinheiro não é... Nossa, mas o que é isso, gente? Ela tava cozinhando. É. Ai, misericórdia. Você não tava no grupo nesse Nossa, dia? que horror. Ela Ainda bem tava que vocês não viram essa imagem que eu vi agora. Ela que tava cozinhando e o cara mandou mensagem e falou: Eu estou chegando na sua rua. E eu só saio daí com o meu dinheiro. E vira. Tinha uma panela no fogo. Ela pegou e jogou. Ah, ela jogou nela Ela mesma? jogou nela mesma, no Tá. desespero. É lógico que a gente vai mostrar essa imagem, tá? Mas é uma mulher seminua, né? E totalmente queimada de uma forma horrível. E, nossa... E aí, até inclusive, eu levei essa vaquinha pro Instagram. Eu fiz uma vaquinha pra ela. A gente fez uma vaquinha, levei essa vaquinha pro Instagram. E assim, surreal. Mas será que ela achou que o cara ia matar ela? E aí ela fez isso pra ver se o cara tinha dó, sei lá? Não, eu acho que foi o desespero. Ela fala que, tipo assim, que na hora ela cegou. Porque ela falou que ele já vinha ameaçando, sabe? Tipo assim, não Sim. deixa eu ir na sua casa, porque se eu Sim. for e não tiver o meu dinheiro, eu vou fazer isso, e não sei o quê, e eu não vou respeitar ninguém, o que tiver na Sim. frente. E assim, e quando ela viu a foto da rua, ela falou, hoje ele vai... Ela tinha pego dinheiro com a agiota. Eu Aliás, cheguei a por pegar favor, também. né? Não... Oi? Eu cheguei também Pegou a pegar. também? Gente, não pegue dinheiro com a agiota, porque quando você não paga o agiota, não sei se vocês sabem, ele não pode colocar o seu nome no SPC. Ele vai ter que resolver de outra maneira. Ele vai colocar o seu nome no cemitério. Entendeu? Então, Então não peguem, pelo amor. É que aqui o Brasil, o governo dificulta tudo, né? Eles podiam liberar o Dificulta empréstimo umas de... coisas e facilita pra outras. Ah, então. Né? O que faz mal eles facilitam, o que faz bem eles O dificultam. jeitinho É isso aí. pra dar errado na vida do brasileiro. É o governo que a gente tem. As pessoas continuam votando em bandido e em idiota, né? Esse que é o problema também no Brasil. As pessoas não se Porque o ajudam. governo também ele é tipo um tigrinho, né? Mas Ele é tipo um tigrinho, de verdade. Aliás, o Murilo Couto falou isso. o governo é o safari inteiro. O Murilo Couto falou isso, né? Ele brincou, falou, entre você jogar no Tigrinho e no INSS, é melhor no Tigrinho. Porque no Tigrinho você ainda tem a chance de ganhar. O INSS você tá perdendo tudo. Tá perdendo tudo. Olha, é assim, eu, Jéssica, olhando tudo de perto, eu vejo que nós vivemos hoje uma pandemia digital, sabe? Sim. Eu vejo que a gente está dentro da maior catástrofe econômica, financeira e social desse país. Sim. Porque assim, assim, hoje, o que acontece de suicídio, de casos, de tentativas de suicídio, não é mais isolado. Então, assim, eu acho hipocrisia, já que os políticos, eles aprovaram isso, eu quero saber cadê o amparo do povo. Sim. Sabe? Mas Cadê aí faz sentido. O Não, Brasil não tá ganhando com isso. Aí, além do... Porque o país não tá ganhando com isso. Sim. Aí o país não está ganhando. As pessoas estão perdendo. E ainda eu vou criar um mecanismo para gastar mais dinheiro para ter amparo. Você tem que proibir isso. Isso tem que ser proibido. Mas a gente tem que se conscientizar que é uma torneira de dinheiro aberta. Proibir não vai. É o certo? É o certo. Mas proibir não vai, infelizmente. Mas eu acho que a luta tem que ser para proibir. É tanto pra que eu tô proibir, aqui até hoje há 1 ano e 6 meses. Sim. Mas, tipo assim, eu bato da tecla, eu falo, eu tento Sim. levantar as pessoas, tanto que o João tá aqui. São poucas pessoas que têm coragem Mas de vamos lá. contar o que tá acontecendo. E lembrando que eu só tenho essa coragem porque Jéssica que me incentiva toda hora com os grupos no Instagram, porque eu não... Gente, eu acho que a ainda população eu tenho esse tem que se medo. conscientizar, que tem que estar assim, ó, falando, contando o que aconteceu, o que tá passando, o que perdeu.
o que pensou em fazer, aonde foi parar, como se destruiu. Só que assim, eu entendo o seu ponto de vista, porém eu entendo que é hipocrisia deles, é safadeza, É bandidagem, porque... e aí assim, e não vai acabar. Mas já que eu sei que estamos falando de políticos, que estamos falando de dinheiro a rodo. Sim, A rodo não, vamos falar a caçamba, sim. certo? Já que não vai acabar, que pelo menos traga alguma resolução para as pessoas, porque o que não dá Dê para um amparo. continuar é continuar tendo jogo e não ter amparo. Isso não dá. Não, eu entendi, mas aí a gente aceita uma coisa que pra mim é inaceitável, porque vamos para um exercício de lógica indutiva básica, né? Então, todo mundo tá vendo que faz mal, certo? Certo. Tem outras coisas que fazem mal. Então, por exemplo, bebida, né? Bebida as pessoas se viciam e tal, mas ainda tem um ganho de algumas bebidas. Você tem vários estudos, tem um famoso da França, que mostra que a França é o país que mais come gordura na Europa e que menos morre do coração. E isso é associado justamente ao consumo de vinho. Então você tem um ganho, você tem uma perda e é uma decisão individual de cada um. Você tem um cigarro. Via de regra, você fumar cigarro, você só tem prejuízo. Você não tá ganhando em nada. Você vai falar, tem um ganho psicológico que eu me acalmo e tal, mas via de regra você não tá ganhando nada. Só que você tem uma indústria, você tem emprego, você ainda tem algum ganho por causa disso. Agora, a gente não tá gerando, não tem uma empresa aqui no Brasil, essas empresas estão todas fora, né? É só recurso tirado das pessoas que tá indo para fora do Brasil. A gente não tá tendo ganho nenhum. As pessoas estão cometendo suicídio por causa disso. Então, se é tão ruim, por que a gente não proíbe? Então, para mim, parece uma lógica indutiva básica, ou seja, é básico induzir que os políticos devem estar recebendo muito dinheiro. E se a gente aceita isso, né, e fala, não vai acabar, a gente tá aceitando, não, eles não vão deixar de roubar. E a gente tem que aceitar isso. Então tem que ser a luta para proibir isso. Libera o cassino físico. Né? E esse cassino do jeito que é, virtual, com um algoritmo que não tá homologado, que a gente não sabe a chance de ganhar, e o algoritmo dinâmico, e sem suporte nenhum, que a pessoa vai lá e fala, eu estou querendo me suicidar, e a plataforma fala, problema é teu, o que eu posso fazer é te dar um cartão diferente, né? Você não tem uma informação aos órgãos responsáveis, nada, isso tem que acabar. Mas sabe aonde entra a questão do meu ponto de vista? Por exemplo, eu tenho a mesma visão que você, tá? É tanto que eu dei minha cara a tapa, eu conto a minha história todos os dias, em vários lugares. Eu abandonei a minha empresa, eu sou hoje a ONG Ângela Maria. Eu sou essa pessoa que luta todos os dias, diariamente, que perde noites de sono, ouvindo um, conversando com outro, ativa gambam para um, responde outro. Essa é a minha vida há 1 ano e 6 meses. Eu não tenho mais um trabalho, o meu trabalho é esse, que ainda não é remunerado, tá? Que as pessoas falam que eu ganho dinheiro com isso. Não ganho. Se alguém tá ganhando, tá indo pra conta dos outros. Pra mim, não tá. E se tá ganhando também pelo seu serviço, tá ajudando as pessoas, ótimo. Mas e aí, o que que acontece? O que acontece aonde a gente não tem voz? Porque quem está a favor dos jogos são alguns políticos, Sim, né? Grandes influenciadores, sim. grandes artistas, pessoas que têm uma rede social, pessoas que têm um nome, pessoas que têm uma influência. E as pessoas que são contra os jogos estão caladas. Elas têm medo de Sim. gritar, de se juntar e falar: vamos pra rua, vamos gritar, vamos pedir não. Enquanto as pessoas não tiverem essa conscientização de que a gente tem que ir pra rua, bater panela porque a gente não quer, porque tá matando, tá acabando com famílias, tá destruindo, a gente vai ter simplesmente só que aceitar. Sim. Entendeu? Aceitar e ainda se humilhar pedindo por alguma coisa. Entendi. Entendeu? Sim. Porque assim, a união faz a força. Do lado de cá, as pessoas têm medo. Elas estão caladas. Elas têm medo de contar para a própria família. Elas têm vergonha. Então, assim, eles são silenciados. Do lado de lá, a gente tem influenciador, político, empresário, não sei quem. E é uma turma que dá a mão, não. Tem que continuar. Lógico. Entendeu? Tá jogando quem quer, joga quem quer. A turma do Joga Quem Quer, eles são grandes e são, Sim. ao ver, o nosso lado é muito maior, tá? Sim. Mas o nosso lado, Concordo. ele é mais calado. As pessoas... Não. É o lado do medo. Eu até concordo com a responsabilização do indivíduo também. Tem até uma brincadeira que o Marcos Gimenez fez, eu até já falei dele, um abraço pro Marcos Gimenez lá do Núcleo Dharma, e ele fala assim, ele falou, pô, o cara não vai lá e ele tem o direito ao voto? Então ele não vai lá e, até ele brincou, o cara chega lá no dia da eleição, aí ele tá viciado e tal, não sei o quê,
e fala, minha vida tá sendo destruída, eu preciso de ajuda. Mas aí chega na eleição, ele vai lá e mete o 13 e ferra a vida de todo mundo. Ele brinca com isso, né? Fala, pô, se o cara tem o direito de votar, ele tem o direito de se ferrar. Ele fala assim, né? Eu acredito... Pra mim, aí, o menos culpado é o influenciador igual a Bianquinha, por exemplo, que ela não tem essa consciência e não Eu tem abominaria uma fala dessa dele, né? Porque, tipo assim, Sim. pra mim é muito... ele tem a lógica dele. Sim, porque a pessoa também tem que ser responsável Ele por tem si, a lógica dele. né? Na minha, já teria ali um conflito de opiniões, mas tudo bem, é aquele negócio, tem que aceitar. Sim. Uma coisa que eu já tentei fazer várias vezes foi movimentação na Paulista. Não consegui. Ainda, mas ele vai conseguir. Ainda não consegui. Se movimentam. Nos meus grupos são um grupo com 800 pessoas, outro com 400, outro com 500, outro com 300, outro com 200. 21 grupos com esse. Quando você fala em um grupo, gente, vamos pra Paulista, vamos bater panela. Vamos fazer É que eu tô vendo um outro lado agora, que, pra te falar a verdade, eu não vi antes. Eu até achei essa frase muito, muito bem pensada do Marcos Gimenez. E eu acho que as pessoas, eu sou muito a favor disso, as pessoas se responsabilizarem. Mas aí, entendendo como isso tá sendo, que você tá lá, por isso que eu falo pras pessoas, parem de idolatrar os outros, né? Idolatrar influencers. Pelo amor, que tipo de retardado você é pra ficar idolatrando? Não é ser fã, tá? Não é ser fã. Eu sou fã, é que a maioria das pessoas que eu sou fã já morreram. É Copérnico, é Einstein, até o Stephen Hawking. Eu tava até mais falando pra recente. Jéssica ontem, Jéssica, eu tenho medo de falar a realidade da minha história e ser atacado, porque uma pessoa, esses dias, tava O conversando, atacado você sempre vai ser. e ela Certo ou falou errado? assim, Isso aí eu tô que ela tirando de letra foi dela, até mando beijinho atacada no assim, comentário de eu fui resposta. perseguido por causa que ela falou assim, eu fui influenciado por tal pessoa. E Sim. ela falou como foi todo o processo e os fãs dessa pessoa começou e no Isso é Instagram, uma começou... canalice. E eu fiquei com muito, porque só eu sei o que eu passei na minha região, por causa da minha empresa declarei falência, por causa de todo o prejuízo Sim. por ter entrado em vícios, Sim. entendeu? Dos jogos. Então, eu fico com medo. E a Jéssica, com esse projeto, com essa missão, que na verdade eu digo que é uma missão, porque ninguém vai querer se expor Sim. a esse ponto por nada. Não, o que eu entendi, e quanto a essa... Por exemplo, você já está idolatrando um influenciador, Sim. a pessoa idolatrando um influenciador. Aí você vê ele fazendo alguma coisa errada. Você já tá errado de idolatrar influenciador. Aí você vê ele fazendo uma coisa errada e ainda vai e defende, porque você idolatra. Isso é de uma animalidade, pra mim, absurda. Mas tudo bem, as pessoas são assim, vão fazer o quê? Eu, por exemplo, eu lembro de uma postagem que eu fiz já há muito tempo atrás, acho que umas 2, 3 contas, porque eu já perdi umas 3 contas de Twitter, umas 2, 3 contas atrás, que era alguns tipos de futebol queriam contratar o goleiro Bruno. Ah, tá acabando a bateria. A bateria do celular, tá, gente? Não se preocupem, nossa, aqui tá tudo certo. Então, alguns times de futebol queriam contratar o goleiro Bruno, né? Porque é um grande goleiro e tal. Eu falei, porra, tudo bem, pode ser o grande goleiro que for, mas eu vou contratar o cara, vou associar o nome. Eu lembro criminoso. eu lembro que as pessoas... Eu fiquei revoltado, até postei lá no meu Instagram, gente, como é que Não, pode? isso é um absurdo. Olha o grau que chegou a humanidade. Não, e aí E ainda as pessoas, teve gente que concordou de Várias boa. pessoas. Tipo assim, na verdade, a maioria, na verdade, né? Eu lembro que eu trabalhando, por exemplo, com jogos, tinha empresa que não queria ser associada, por exemplo, ao Mortal Kombat. Qual é o problema de você ser associado a um jogo de videogame? Mas tudo bem, cada empresa decide o que quer. Então você não quer ser associado ao Mortal Kombat, mas tudo bem ser associado ao goleiro Bruno. Aí eu lembro que eu escrevi assim, eu sou palmeirense, desde que nasci. Aí eu vou lá e escrevi, ó, se o Palmeiras contratar esse goleiro, eu paro de torcer pro Palmeiras. Não compro mais um produto do Palmeiras. Agora, porque eu sou palmeirense, se a empresa, se meu time faz uma besteira, né, como fizeram, inclusive atacaram o pessoal do Cruzeiro lá, tem que botar esses caras tudo na cadeia. Tudo bem, foram atacados primeiro, mas não justifica. Erro do poder público que não fez nada, né? O pessoal do Cruzeiro atacou o Palmeiras, era óbvio que ia ter o contra-ataque e o poder público não fez nada. Deixou acontecer. Mas, gente, pelo amor de Deus, você não pode ficar seguindo as pessoas. Ah, eu sou fã desse cara, se ele espancar uma criança em praça pública, eu vou ficar a favor dele. É tipo o que o Brasil faz com os políticos, né? Sim. Trata político como se fosse cachorro de estimação. Então, eu faço... Quem me conhece sabe que eu sou... O pessoal fala, você é contra o PT. Não sou. Eu sou contra bandido. Eu sou, na verdade, contra a política, na verdade.
Mas assim, eu sou contra bandido. Aí coincide de no PT, né? Mas tudo bem. Aí eu Tá boto um um monte. pouquinho ali, né? Bandidinho. É. Aí eu boto um monte de piada, às vezes críticas sérias, e às vezes eu boto piada. Hoje mesmo eu botei uma piada do Lula, que era ele de ter os androides do Dragon Ball, e era o Lula como um androide 51, com a cachaça 51. Uma piadinha. Sim. Beleza, não tem nenhum problema. Aí eu fiz uma piada com o filho do Bolsonaro. Aí pronto, aí sou atacado. Eu falei, sério mesmo? Eu não posso fazer piada. E é a mesma galera que diz que tá defendendo o Léo Lins da prisão dele. Quer dizer, você acha errado a prisão do Léo Lins, aí faz uma piada com o teu político e você É age igual muita os petistas. hipocrisia, na verdade. Por isso que eu não levanto bandeira de nada, assim. Sim, Eu não levanto porque eu defendo uma causa ali, que depois aquela causa aquela pessoa está cometendo algo errado. sim. E aí depois eu tô defendendo um outro partido ali que tá fazendo um bem, depois tá fazendo. Não, então deixa eu ficar no neutro Sim. e eu prefiro ficar no off. Mas tem uma frase dessa, eu achei maravilhosa, nessa série, inclusive. Aliás, uma série. Porque política é uma coisa muito suja. Sim. Extremamente. Então eu não vou levantar minha bandeirinha pra defender político. Sim. Mas assim, eu conheço muitos, conheço pessoas boas. Não mais, né? Que antes eu defendia demais. É. Demais. Era xingado horrores. Mas eu vi na real, uma frase nessa série que é bem interessante. Ela fala assim: que nós somos falhos. Nós temos pecados, todos nós. Todos nós somos falhos, todos nós temos pecados. Mas existem ideais que são puros. E quando a gente segue esse ideal, Sim. enquanto segue esse ideal, nós também nos tornamos puros. Então você tem que defender ideais e não pessoas. Se o cara tá com o ideal correto, você defende aquela pessoa enquanto está com aquele ideal. A partir do momento que a pessoa errou, acabou. É o ser humano, não é o ideal. O ser humano sempre é falho, sempre tem pecado. Ideais são puros. Você pode ter ideais puros. Nem todo, tá? Tem ideal que é pior mais que demoníaco. Mas existem ideais puros.